Quando a gente vai nas academias e fala pro instrutor, escuta, você tem algum aparelho aí que tem impacto zero, trabalho aeróbico, que não seja a bicicleta ergométrica, algo que simule a corrida e tal? E você sempre vai escutar que é o elíptico, o cross trainer, o transport. Mas a gente sabe que os elípticos não fazem exatamente o movimento de corrida e a bicicleta ergométrica acaba sendo até mais eficiente pro corredor do que esse elíptico. Mas quando eu fui na Maratona de São Paulo, na entrega dos kits, tinha um stand lá que eu tava passando, os caras, Sérgio, vem aqui, ó, tem um aparelho que simula a corrida, é sem impacto. Eu falei, isso aí, sei lá, né? Daí você começa a olhar aquele negócio e fala, cara, isso aí é legal, hein? Então o nome do aparelho é Zero Runner, ou Zero Runner, ou Zero Runner, ou Zero Runner. Bom, esse vídeo ficou comprido, você pode ver na minutagem que tá bem grande, mas você vai entender por quê. Eu conversei com o Lucas Guimarães, que é da Pace Fitness, que é a empresa que traz o Zero Runner pro Brasil, e ele explica o funcionamento, algumas características e coisa e tal. Depois eu converso com a Ariane Monticelli, que ela tem um na casa dela, no apartamento dela, na varanda do apartamento dela, é interessante isso. E ela fala pra gente como ela usa o aparelho, em que situações ela tem usado, é muito legal. Bom, depois tem uma entrevista com o Márcio Atala. Bom, Márcio Atala todo mundo conhece, né? Medida certa da Globo e tal. Ele tem esse aparelho na academia dele, então ele mostra como ele usa com os clientes. E pra fechar, eu falo com o fisioterapeuta Maurício Garcia do Instituto Cohen, e ele fala pra gente como ele usa o Zero Runner na reabilitação de atletas na clínica. Bom, vocês podem ver que tem um índice aqui, então você pode ir entre esses 4 temas a hora que você quiser, porque o vídeo é comprido, mas espero que você goste. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Guimarães, eu sou da Pace Fitness, que é a empresa aqui no Brasil que representa a Octane Fitness, uma empresa americana de Minneapolis, que desenvolveu o Zero Runner, essa máquina de corrida sem impacto. Após 5 anos de muito estudo, chegou-se nesse projeto muito interessante que nós vamos mostrar hoje para vocês e que aqui no Brasil está sendo distribuído em parceria com a rede de lojas Fit4. São lojas em todo o Brasil onde você encontra o Zero Runner. Então, Sérgio, a grande sacada do Zero Runner são as articulações. Ele tem 2 articulações, uma de quadril e uma de joelho. E é isso que faz dele um equipamento que replica exatamente a mesma mecânica da corrida de rua, só que com zero impacto. Essas articulações, elas fazem com que o movimento seja totalmente livre, totalmente solto. Às vezes as pessoas até estranham um pouquinho quando tem o primeiro contato, porque não existe nenhum outro equipamento que te dê essa liberdade, mas essa liberdade tem um grande ponto positivo, que é a partir do momento que você entende o equipamento, consegue construir a sua passada, você consegue correr, como eu falei, exatamente com a mesma mecânica da corrida de rua, porém sem nenhum impacto nas suas articulações. Pausa para espanto. As grandes aplicações que nós temos para o Zero Runner eu costumo dizer que são basicamente 3 grandes aplicações. A primeira delas são os atletas de corrida, são aquelas pessoas que precisam desenvolver um volume maior de treinos, acumular um volume maior de rodagem, e que ao fazer isso somente na rua, ela está sempre exposta a um risco maior de lesão, em função do grande acúmulo de impacto. E se a pessoa, ao invés de fazer os treinos somente na rua, ela consegue fazer uma combinação de treinos, um pouco na rua, um pouco no Zero Runner, ao final do ciclo de treinamento ela vai ter o mesmo volume de treinamento cardiovascular, muscular, porém com uma redução significativa do impacto acumulado ao longo desse treino. Isso faz com que o atleta possa, primeiro, evitar lesões e depois chegar no dia da prova muito mais saudável, sem aquelas dores, aqueles incômodos que geralmente um volume de treino muito grande causa no atleta. Em segundo lugar, existem as pessoas que já estão lesionadas por algum motivo, e a gente sabe que o maior desespero para um corredor é ele ter que parar de treinar, ele ter que parar de correr, ficar 2, 3 meses lá na fisioterapia só, sem poder correr. E o Zero Runner resolve esse problema também, porque agora o corredor não precisa mais parar de correr. Obviamente ele deve continuar fazendo a fisioterapia, fazer o trabalho de recuperação, sempre orientado pelos profissionais da área de fisioterapia, mas ele pode continuar se exercitando, continuar fazendo os treinos de corrida no Zero Runner, porque ele realmente não vai sentir dor e não vai prejudicar, pelo contrário, vai ajudar nesse processo de reabilitação. E em terceiro, são as pessoas que estão um pouco acima do peso. É muito comum a gente
vê as pessoas que estão acima do peso e querem emagrecer e querem correr, né? Faz parte, é fundamental, é excelente você correr para poder perder peso. O problema é que isso muitas vezes causa lesão, justamente porque o corpo não está preparado para suportar a carga desse sobrepeso que a pessoa tem. Então, com o Zero Run, ela pode iniciar um processo de treinamento, né, seguro, né, sem riscos de lesão e gradativamente ir migrando cada vez mais para a rua, que é onde todos nós gostamos de correr. A gente sabe que o objetivo do Zero Runner não é, em hipótese alguma, substituir a rua, e sim fazer com que a sua corrida de rua seja cada vez melhor, né, você possa correr cada vez mais na rua, complementando os seus treinamentos com o Zero Runner. Então esse é o painel do Zero Runner, né, ele mostra pra gente algumas informações. Aqui você tem as informações de calorias queimadas ao longo do treino, né? Tanto o valor das calorias acumuladas como uma estimativa do total de calorias gasta ao longo de 1 hora de treinamento, o tempo, o pace, né? Isso é muito interessante. Por ser uma máquina de corrida, né? Aqui a gente não consegue ler velocidade, a gente lê o pace. Então você está lendo o tempo todo o seu ritmo mesmo em minutos por quilômetro. Aqui tem uma outra informação muito legal, que é a amplitude da passada. Então a gente consegue monitorar qual a amplitude da sua passada ao longo da corrida, ao longo do treinamento. E isso também permite que você faça um trabalho bastante educativo e consiga monitorar isso com bastante precisão. Vou melhorar esse ritmo, está 6,30 km. Depois a gente tem também a medida da distância, né, obviamente, quantos quilômetros de corrida a gente está fazendo. E por último, a medição da frequência cardíaca, que pode ser feita tanto aqui nessas placas de pegada ou através de uma cinta, de um frequencímetro, que também ele é compatível com praticamente todos os frequencímetros do mercado. Fazem a conexão e você consegue monitorar a frequência cardíaca. Esse é o painel do Zero Runner, é o painel básico que acompanha o equipamento. Só que o mais interessante é que a Octane também desenvolveu um aplicativo chamado Smart Link, que você pode baixar no seu tablet ou no seu smartphone, e ele se conecta com o equipamento através de Bluetooth. E com isso você consegue ter uma segunda tela, um segundo computador que te dá algumas funções a mais, além de todas essas que foram mostradas aqui no painel. Aqui é o Smart Link, o aplicativo que a gente baixou. A gente só precisa apoiar o seu tablet aqui na parte de cima do painel. Ele já se conecta automaticamente por Bluetooth aqui ao computador do Zero Runner. E aqui existem basicamente 2 funções muito interessantes que a gente pode utilizar para treinamento. A primeira delas é uma função que permite você monitorar o formato da sua passada. Então ele vai capturar e vai ler o formato da minha passada. Então agora você está vendo ali no painel que se eu abaixar o meu calcanhar e fizer uma passada mais achatada, o desenho fica achatado também. Se eu levantar mais o meu calcanhar, fizer uma corrida mais, uma amplitude de passada maior, calcanhar mais alto, ele vai me mostrar também o que está acontecendo ali. Qual que é a grande vantagem desse monitoramento? Ao longo do treino é muito comum o corredor perder a qualidade de passada, né? À medida que ele vai se cansando, a qualidade da passada vai reduzindo, ele vai tendo que fazer um esforço maior para manter o mesmo ritmo. Aqui no Zero Runner, o corredor pode monitorar esse formato de passada em tempo real e fazer com que a passada dele fique num formato mais saudável, mais correto ao longo de mais tempo. Justamente porque aqui ele consegue fazer esse monitoramento em tempo real. Ariane Monticelli. Só vendo. Em que situação você usou o Zero Runner? Então o meu técnico coloca 2 treinos na semana para eu fazer, né, no Zero Runner. Por exemplo, quando eu tenho treinos intensos de bike no período da manhã e natação, eu tenho ou um intenso de corrida de manhã, eu faço mais um à tarde aqui.
Chego até a fazer transição, porque eu pedalo e já faço aqui em casa mesmo. Pedalo no rolo, pedalo na IC7, tanto faz, depende do que eu venho exigir. E posso fazer uma corrida aqui também, que é pra poupar minhas articulações, mas eu continuo mantendo o movimento da corrida, eu continuo fazendo um treino aeróbico. Qual foi o principal benefício que você sentiu principalmente poupar os meus músculos, porque cansada, fico muito cansada, e às vezes aí você evitar o impacto, porque na verdade são muitas horas, sei lá, 100 km de corrida por semana, fora os outros treinos. Você está de 100 km por semana? Pro Ironman, os treinos de pico. Tem que fazer. Então... Fora todas as disciplinas. Fora todos os outros. Eu nado todos os dias. Eu só não nado uma vez por semana. Eu posso escolher o sábado ou o domingo. Nado todo dia. Tá, então você acha mais legal do que fazer deep running, por exemplo? Muito melhor. Eu detesto deep running, assim. Às vezes até ele quer colocar... Às vezes ele coloca no blender, faz um deep running hoje. Eu falei, pra que você tem o zero runner em casa? Eu não vou fazer deep running, não quero. É muito... Aqui pelo menos eu posso colocar uma música, eu tenho uma vista bacana pra caramba. Sabe, no final do dia fica tão bonito aqui as cores, é mais fácil de você conseguir fazer sem ser chato, né? Sem ser entediante. Então é perfeito. Como vocês têm aplicado o Zero Runner na reabilitação dos atletas? Na realidade, o Zero Runner veio complementar uma proposta de processo de reabilitação respeitando alguns princípios da reabilitação. Quando nós falamos em joelho, no sentido de poupá-lo, né, ou porque está com uma lesão, ou de prevenir algumas lesões, nós usamos alguns princípios como chamamos de cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. Ou seja, todo exercício que você faz onde o pé não está apoiado, como se fosse uma cadeira extensora, por exemplo, nós chamamos de cadeia cinética aberta e você isola uma musculatura, é muito bom para a musculatura, mas para quem tem problema de joelho, uma condromalácia, alguma lesão meniscal, isso é ruim. Então nós usamos uma metodologia chamada cadeia cinética fechada, onde a extremidade distal está apoiada, como no caso o leg press, uma bicicleta, o próprio transport que está no mercado. Mas na realidade nós poupávamos o joelho, mas nós não conseguimos entender como isso poderia repercutir no gesto esportivo daquela pessoa. Então eu fazia um transport poupando o joelho, mas quando ele ia fazer uma caminhada, uma corrida, aquilo não era reprodutível. E nós enfrentávamos uma certa dificuldade. Nós fazíamos isso em outros princípios, como por exemplo o deep running na piscina. Colocava um flutuador e fazia ele fazer o gesto da corrida na piscina. Muito bem. Só que aquilo tem uma série de viés que a hora que você jogava a pessoa para o asfalto de novo ou para a esteira de novo, você tinha os mesmos problemas relacionados a esse gesto. E aí nós sempre procurando na vanguarda tentar entender o que tem no mercado, fuçava. Aí o que aconteceu? Surgiu um aparelho chamado Zero Runner na nossa vida aqui. Foi uma expectativa grande, começamos a olhar, interessante, nossa, começamos a namorar com ele, via que repercutiu o gesto, até que nós tivemos o primeiro contato. Eu particularmente tive o primeiro contato com ele, fui conhecer dificuldade para tentar entender como é que aquilo poderia gerar um mecanismo, surgiu, via outra pessoa fazendo, falei, puxa, mas faz tão fácil, né? E eu mesmo comecei a treinar dele, eu corro, eu faço corrida de rua e comecei a treinar intercalado. Então uma vez por semana eu colocava o Zero Runner no meu treino, até para conhecer e poder oferecer de forma mais efetiva para o meu cliente, para o meu paciente. Tudo isso eu faço com eletroterapia, eu tomo um choque para saber como é o choque, eu faço ultrassom para saber como é que é o ultrassom, eu preciso sentir para poder mostrar para o meu cliente o que é. Foi quando eu consegui ver ele no reflexo de colocar no protocolo de reabilitação das lesões do ligamento cruzado anterior. Hoje o Zero Runner, ele está na minha aula expositiva. Ele entra exatamente no momento correto, que é a cadeia fechada, onde o pé está sempre apoiado,
melhoram muito o mecanismo e as pessoas realmente melhoram muito a amplitude de movimento, melhoram força, melhoram padrões de movimento. E nós estamos tentando estudar de forma prospectiva o que isso pode trazer de benefício a médio e longo prazo. Ou seja, como isso pode refletir para ele, por exemplo, nas rerupturas. Por incrível que pareça, as lesões do ligamento craniano anterior, ela tem um nível de 5 até 20% de rerupturas. E nós, subjetivamente ainda, estamos tentando entender isso, estamos notando que a mecânica melhora para andar. A gente começou a descobrir, por exemplo, que mulheres que quando faziam um pace mais baixo, né? Um pace mais alto, por exemplo, corriam, vamos dizer assim, corria mais devagar. Por algum momento da mecânica dela, sei lá, vamos supor uma mulher que corria 5,40, né? Ela começava a ter problemas mecânicos, isso gerava dores e desconfortos. Então, ou a gente aumentava o pace dela para ela melhorar a mecânica, mas não tinha condição cardiovascular. Ou tudo, fadiga, intolerância ao esforço e por diante. Ou eu melhorava a mecânica dela no pace que lhe é confortável. Na esteira eu não consigo fazer isso. No trânsito eu não consigo fazer isso. Na rua eu não consigo fazer isso. Tanto é que nas assessorias, desculpa a expressão, aquela miguelagem que eles fazem, o que é? Não faça educativo, né? Assim, me bota para correr. O cara chegava até meia hora depois, porque ele sabia que a primeira meia hora do treino era educativo. Era, sabe, skip baixo, upside love, fazia tudo. Não, o cara fugia, ele quer correr. E ele não entendia que a mecânica fazia importante. Eu consigo fazer isso no Zero Runner. Mas a tala, Márcio, como é que você aplica esse equipamento no treinamento dos seus alunos? Zero Runner ele é aplicado para diferentes alunos com diferentes objetivos. Então você tem um tipo de aluno que se aproxima comigo, por exemplo, que é um tipo de aluno que precisa preservar a articulação, que já teve alguma cirurgia, alguma lesão. Então a gente privilegia esse tipo de trabalho por ser uma corrida sem impacto, por acertar muito o movimento, você encaixa quadril, é muito bacana. Você acha que você consegue corrigir o movimento do corredor usando? Você consegue corrigir aqui, porque você tem como se fosse uma articulação de joelho, isso te dá um conforto e isso é um educativo, eu diria. Então assim, para as pessoas que têm lesão, esse tipo de aparelho ele passa a ser 70%, 80% do treino cardiovascular. Você tem o outro tipo de aluno aqui, que são alunos que não tem nenhum tipo de problema, gostam de correr, mas obviamente a gente evita esse impacto diário. Então a gente usa alguns dias a esteira, que é o rua, que é o treino mais real dele, com esse aqui. A vantagem desse treino, um desgaste muito menor, né, na parte de inflamação do seu corpo, porque você tem muito menos impacto. Então isso é fundamental para essa pessoa estar recuperada para o treino na rua depois. Então a gente vai combinando e monitorando o que é a corrida de rua da pessoa com o que é o Zero Runner. Então a gente usa tanto para uma pessoa mais lesionada ou não. Tem também a parte de fisioterapia que a gente usa esse aparelho. Então a gente teve já paciente que operou ligamento cruzado, que operou menisco, e esse aparelho fez toda a parte de reabilitação dessa pessoa. Então a gente consegue ter um uso bem variado e otimizar o uso do Zero Runner. Um corredor assim, mais de alto rendimento, você acha que você pode aplicar o Zero Runner como um segundo período? Eu acho que ele deve ser aplicado, né? Você exigir ao máximo nos treinos através de impacto, talvez hoje não seja a melhor estratégia. Você otimizar isso, fazendo com que a pessoa consiga na prova ou em treinos específicos ter um rendimento melhor, porque em outros treinos ela poupou a articulação, diminuiu a inflamação, isso faz toda a diferença, principalmente para o cara que é de ponta, onde cada detalhe faz a diferença. E o pessoal tem resistência quando vai experimentar pela primeira vez? Como é que é a adaptação? A primeira vez é esquisito. A tendência da pessoa é falar, eu não consigo, eu desisto. O primeiro movimento, isso aconteceu comigo também, é você fazer o mesmo movimento do aparelho elíptico.
né? Você faz guiado. E aqui não, você que faz o movimento. Mas depois que a pessoa pega, é impressionante. Ela primeiro que ele passa a não existir para essa pessoa e depois ela começa a combinar e entender como ela pode usar a esteira com o Zero Runner conjugado. Você gostou do Zero Runner? Eu também. Você quer comprar um? Eu também quero. Mas, cara, custa em torno de 20 mil reais. Então é mais fácil você fazer uma pressão na academia que você frequenta ou na clínica de recuperação que você está visitando. Mas você já encontra esse equipamento em algumas academias por aí. Então entre em contato com a Pace Fitness para saber onde você pode achar na sua cidade ou no seu estado. Gostou do vídeo? Deixa um joinha, se inscreva no canal, siga o Corrida no Ar nas mídias sociais e você pode se tornar padrinho ou madrinha do canal e ajudar financeiramente o Corrida no Ar a continuar fazendo vídeos bacanas e legais, interessantes para vocês. Para saber como funciona, vai lá em www.padrim.com.br/Corrida no Ar, você escolhe um valor qualquer para contribuir mensalmente, a gente dá uma série de coisas em troca. Se você assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau. Oi. Deu, querido. Peraí, vou apagar a luz. Não, deixa eu, porra. Quem deixou? Parece pô, cara. Pô, sacanagem. Pô, sacanagem, Marcelo. Poxa, eu não queria treinar. Vai pra rua.